São João, capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 22. Jesus, o pão da vida. Que vou ler. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não estava nele com os discípulos, mas que esses haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comentou pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegasses aqui? Verso 48, Jesus fala assim: Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Amém? Ninguém tem um testemunho? Posso contar um? Pode. Da Paula, né? Ela queria trocar de celular, mas não sabia qual aparelho pegar. Aí eu falei, chamei, e meio que pode ser bobo, mas eu queria que ela conquistasse isso. E eu falei pra ela assim: você sabe que foi Deus que te deu, você tem que dar características pra quem você quer. Porque você vai comprar o celular e vai achar que não foi Deus que deu, porque foi eu que trabalhei, foi eu que fiz. Aí o aparelho dela começou a dar mau funcionamento porque realmente estava velho, né? Daí. Muito velho. Aí no processo ela começou a juntar dinheiro, foi trabalhando e Deus foi providenciando tudo. Ela achou que levaria até mais tempo, provavelmente um mês a mais. Só que Deus preparou tudo e até o trabalho que, por exemplo, ela ia ganhar R$100. Na última hora, Deus providenciou o que faltava, que era uns 200. Então ela trabalhou o dia inteiro, ganhou R$200, que era o que faltava. E nesse processo eu falei: como que você quer? Aí ela deu características que ela gostaria do celular, e o celular exatamente a forma que eu queria. Eu me alegro porque eu fiquei alegre dela conquistar. E houve toda uma situação que quase rouba isso, porque a gente passou um pouco de nervoso, porque eu fiz algo que foi bem chato. Mas no final deu tudo certo e eu fiquei feliz porque a gente chegou em casa e ela tava no celular dela e eu fiquei feliz por ela. Que bom. Amém. Pode falar. Quando Deus me deu a faculdade, né? Deus usou um profeta para falar que me dava uma chave. Eu nem sonhava em estudar mais, porque eu inverti a ordem natural das coisas. Casei primeiro, enfim. Aí quando eu estava na faculdade, eu sonhava, assim, a minha vontade sempre foi montar o meu próprio escritório. Todo mundo falava auditoria, perícia, né? O Cris falava presta concurso, mas no meu coração eu sentia, o que eu queria mesmo era montar o meu próprio escritório. E aí, por conta da situação, né, que nós estamos, eu falei pra ele que por mais que eu não tenha experiência, eu ia enfiar as caras. E daí começou pelo Silvio, né, que eu tô regularizando a empresa dele. E aí eu montei uma logomarca, né, fiz um nome, que é o nome que eu vou colocar na empresa, fiz uma página no Facebook e no LinkedIn. Aí por conta dessa página que eu adicionei algumas pessoas para curtirem, a menina que faz a minha unha viu, curtiu a página, e aí um rapaz perguntou no Desapega lá, Pirituba, se tinha algum contador, ela me indicou, e aí eu conquistei esse cliente, mais um cliente, amém? E eu queria agradecer a Deus porque mesmo, né, estando tudo tão difícil, Ele realizou um desejo que estava no meu coração desde quando eu estava fazendo a faculdade. Amém. Amém? Amém. Mais alguém? Não? Amém. Mar de Tiberíades,
ou Mar da Galileia, né? Pra quem não sabe, é onde Jesus estava, ou eles pensavam que Jesus estava, né? No Mar da Galileia. Ele esteve lá, mas não estava mais. Jesus é o pão da vida, e é um pão diferente daquele que as pessoas são acostumadas a comer. Quando ele faz a multiplicação dos pães, a época que Jesus aparece, depois de 400 anos de puro silêncio, que a Bíblia fala do último profeta até a manifestação de Jesus, não a manifestação do mundo de Deus, 400 anos na terra, na região de Israel, em nenhuma parte do mundo Deus se manifestava mais. Depois de 400 anos, a Bíblia declara que o povo estava em trevas de uma grande luz. Amém? Sabemos que a luz é a luz do Filho de Deus. E quando Jesus vem, ele vem numa época de 400 anos de silêncio. A ausência de Jesus, ou a ausência de Jesus, não, a ausência de Deus, produziu naquele lugar a miséria espiritual e a miséria física, material e a miséria de saúde. Além disso, além das pessoas estarem miseráveis, porque não tinham bens, não tinham comida e estavam sendo escravizadas por Roma, não tinham trabalho, além de não ter o pão de cada dia, que nós agradecemos aqui hoje, elas não tinham paz, elas não tinham vida. E seus filhos nasciam doentes, enfermos. A deformidade física para o judeu é a desgraça. E os filhos saíam deformados, coxos, cegos, paralíticos, surdos, mudos, e quando não, endemoniados. Havia a doença física que eles adquiriram pela miséria espiritual, e havia a doença espiritual que levava à deficiência física e trazia a miséria física e espiritual juntas numa mesma pessoa. Haviam famílias que estavam amaldiçoadas simplesmente pelo fato de terem construído as suas casas num único lugar, onde havia ali, naquele lugar, uma maldição de mais de 2000 anos atrás. Então as pessoas não tinham muito acesso à palavra, porque a palavra ficou com a nata da sociedade, ou com a nata religiosa, que eram os escribas e os fariseus, ou os saduceus e os fariseus. E esses dominavam a palavra e guardavam a palavra dentro das sinagogas e não davam para o povo. O povo não tinha palavra, consequentemente, sem a palavra, o povo estava em miséria. Amém? Pegar essas pessoas e dizer a elas que elas eram desgraçadas porque buscavam Cristo pelo pão, porque Jesus fala assim: vocês me buscam pelo pão. Pegaram, juntaram barcos, foram para a região onde Jesus havia multiplicado o pão, porque disseram: ó, tem um profeta naquela cidade, que veio daquela cidade e está lá na Galileia, no mar de Tiberíades, e ele alimentou uma multidão enorme, de mais de 5 mil, 20 mil pessoas. Ele fez multiplicar pão e peixe, e todo mundo comeu. Tal. Quando a notícia espalhou, os 4 cantos do lugar juntaram todo mundo e foi todo mundo para lá, um número muito grande de pessoas, por causa do pão. Bem? Por causa do pão. Nunca se esqueça disso. Foram atrás de Jesus por causa do pão. E não acharam Jesus e nem os seus discípulos, porque eles não estavam mais ali. Jesus tinha ido para Cafarnaum. Jesus estava dentro da sinagoga, em Cafarnaum, fazendo o quê? Ensinando. E vindo que Jesus estava lá, eles foram procurar Jesus. Fizeram os barcos e montaram e foram e pararam em Cafarnaum e acharam Jesus ensinando na sinagoga. No meio deles, pessoas do povo, no meio deles, fariseus, no meio deles, saduceus, no meio deles, escribas, no meio deles, as autoridades judaicas. Porque os judeus, eles acompanhavam, como os padres, na idade do século XVIII, XIX, acompanhavam os milagres, né? Verificavam os milagres, e quando surgiu um profeta ou um santo, a Igreja Católica mandava para as cidades ou para o lugar onde estava tendo, para a província onde estava tendo um santo, ou um profeta, ou um vidente, alguma coisa do gênero, mandava os seus espiões em forma de padre, bispos, localizarem o milagre, ou abafarem, ou matarem, ou divulgarem. Depende do interesse da igreja. A religião estabelecida era o judaísmo. E o judaísmo não era acessível para quem não tinha dinheiro para pagar por ele.
Quando a gente olha isso, antes de entrar na palavra, só uma introdução, a gente vê que esse era o tempo, esse era o cenário. E a Bíblia fala assim, o povo, que é o judeu, que estava debaixo das trevas, a palavra trevas significa escuridão, a ausência de luz e da presença de Deus. O povo que estava em trevas, e treva é uma coisa interessante, porque existe no universo mais treva do que luz. Interessante, né? E a Bíblia diz que Deus está em todas as partes. E se Deus está em todas as partes e existe mais trevas do que luz no universo, dá a impressão de que Deus não está em toda parte, mas Deus está em toda parte. E quando a gente olha isso, a gente olha esse cenário, a gente entende que realmente eles estavam naquela situação. Por quê? Antes de dizer que muitas vezes, ou dizer que nós, ou a igreja, ou hoje a situação é muito parecida, vocês vão entender por quê? A gente precisa entender que eles estavam nessa situação por quê? Porque lá atrás, Deus mandou profetas. Lá atrás, Deus mandou a palavra. Lá atrás, Deus mandava o pão todos os dias na casa deles. E eles desprezaram. Deus fez sinais, prodígios e maravilhas e eles desprezaram. Eu falei aqui no último sábado que até o rei que Deus tinha, eles não quiseram. Quiseram o rei segundo o coração de cada um deles. Ou seja, desprezaram o rei, desprezaram os profetas, desprezaram os milagres. E não foram milagres aqueles que se possa explicar, né? A Bíblia diz assim: eu tirei o povo de Israel do Egito, meu povo, com mão forte, com prodígios, sinais e maravilhas, com mão forte. Ou seja, Deus fez coisas fortes. Mas você percebe que a fé não se sustenta pela experiência do forte, pelo milagre, por nada disso. A sustentabilidade da fé é o pão. O que come o pão, a Bíblia diz assim que a pessoa lá atrás que comia do pão que Deus mandava, só podia colher o pão para o dia. Não podia colher para amanhã. Era só para hoje. Então tinha 4 pessoas na casa, você ia lá, juntava o pão que caía do céu e levava para sua casa, dividia para as pessoas, comia, matava a fome. O que sobrava tinha que colocar em água corrente, dissolver e deixar ir embora. Imagina, você não tem pão para amanhã, ainda pega um pouco que você tem, dissolve e joga fora. O que guardava, não vou guardar que na manhã falte. Ele estragava do dia para a noite. O pão era assim. O pão sendo assim, é o pão nosso de cada dia que estava ali. Todo dia era um pão novo, pão fresco. Deus queria que eles comessem todos os dias pão fresco, pão novo, novidade, novo. Isso nos remete ao Evangelho, que é novo, é novidade. Para todos os dias, o Evangelho tem uma novidade para mim e para a tua vida. Não viva do passado, não viva do que você foi, do que você fez, viva do que você está fazendo hoje, bem? E esse é o quadro, essa é a realidade. Aquele pão não tem mais, toda a história para trás ficou. E por conta da maldade daquelas pessoas e da forma como eles tratavam a palavra de Deus, Deus se ausentou por 400 anos. E os remeteu a essa situação. Quando Jesus vem, é isso. Então, no princípio do ministério de Jesus, as pessoas seguiam Jesus pelo pão. Só a multidão? Não. Os discípulos. Jesus tinha os 11 discípulos, que vocês sabem mencionar, mas tinha também mais 600 que andavam com ele. E esses 600, fora os 11, andavam com ele por conta do pão. Trabalhavam pelo pão. Então, quando a gente olha essa multidão, quando a gente olha a casta de religiosos, quando a gente vê aqueles discípulos que seguem Jesus, e a gente vê o grupo menor de Jesus, e vê Jesus, a gente se identifica rapidamente, a gente tem um cenário do que a igreja é hoje, e do que nós somos hoje, do que nós estamos aqui. Preste atenção. Hoje, o pão da vida, que é a palavra, que é Cristo, está faltando.
falta na igreja e nas igrejas a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela perdeu, ou a expressão da palavra de Deus perdeu a qualidade. Não é mais novidade. Não é uma coisa nova, inspirada. Ela vem em modelos ou formatos de indulgência, de benefício próprio. E ela começa a ser guardada. A Igreja Católica fazia uma coisa que me entristecia muito, que era pegar trecho da Bíblia. E os católicos não liam a Bíblia, e a Igreja Católica, o padre pegava trecho da Bíblia, pedacinhos, né? E lia, e a pessoa ficava só com aquele pedacinho. Imagina, a Bíblia é tão grande, que a pessoa pegava um pedacinho da Bíblia. Amém? Toda palavra é importante, mas por que só um pedacinho? E me entristecia isso. Não estou falando mal da igreja, mas em pegar um pedacinho da Bíblia, sendo que a Bíblia tem tanta coisa para você pegar. E aí vem a dissertação do padre, ou de quem está expondo, e fala pouquinho também, e logo já entra em outras coisas. As igrejas protestantes não é diferente. Eu coloquei em uma grande igreja onde só lia-se o Novo Testamento. Não se lia o Velho Testamento. Você queria aprender sobre o Velho Testamento só nos congressos, olha lá, que vinha alguém e falava de Reis, de Samuel, enfim, de Crônicas, porque não se lia. E quando lia o Novo Testamento era sempre nos mesmos lugares. Ou era na ceia, a palavra da ceia, ou era no milagre lá de Lázaro, era sempre no mesmo lugar. A Bíblia é tão rica, tão cheia de coisas, e a gente ignorava. A palavra de Deus tem 3 camadas. 3 camadas. Tem a camada da superficial, onde você lê um texto. Tem a camada da revelação, onde Deus começa a se revelar na palavra. E tem a profundidade da palavra, onde é a ciência da palavra. A ciência da palavra funciona como um dom que você e eu recebemos de Deus. A ciência da palavra é um dom. E a ciência da palavra, ela se mistura com um aspecto que a gente pouco vê e pouco entende. A ciência da palavra é aquela sabedoria, aquele talento, aquela qualidade, aquele dom que você recebe, que a pessoa, né, recebe de Deus, para transmitir a palavra de uma maneira que Jesus transmitia, porque ele tinha esse dom, onde as pessoas entendem Jesus, entendem a palavra e são arremetidas à presença de Deus. E são desafiadas. E começam a experimentar Deus de outra forma. Então, isso hoje, quase a gente não vê. Então, essa falta de expor a palavra, de fechar a palavra para grupo, de não tratar a verdade, porque existe na palavra, ou na Bíblia, esse livro que a gente chama de Santo Sagrado, histórias que foram aumentadas e acrescentadas. Isso entristece porque Deus não precisa ser aumentado nem acrescentado. Deus é o que é. Mas por conta de interesses que também rodearam a palavra, rodearam as pessoas que nas suas épocas, isso foi acrescentado. Mas não diminui a palavra, não diminui a Bíblia, porque a essência da palavra sempre vai existir. Existem N coisas que nós podemos descobrir da palavra. Mesmo assim, amém? Nós vivemos tempos onde nós sentimos falta dela, sentimos falta da palavra e da exposição dela. Isso está levando a igreja, o povo, a ficar doente. Isso leva o povo a seguir por caminhos que não agradam a Deus. Isso leva o povo a correr atrás de Cristo ou de Deus, não pela palavra, pelo pão, mas pelo pão, pelo lucro, pela riqueza, pelas coisas. E Deus, o reino de Deus, não é palpável para você tocar. O reino de Deus não são coisas que nós pegamos e temos. Eu tenho tentado ensinar a vocês que a necessidade ou a prosperidade que nós falamos aqui, ela faz parte já da sua vida. Você não precisa pedir por ela, você não precisa se sacrificar tanto por ela, você não precisa morrer por ela, ir numa igreja específica por ela para ter ali aquela prosperidade. A prosperidade está com você, está comigo. A palavra de Deus garante isso.
E se você não entende isso pela Bíblia, você não aceita isso para a sua vida, ela não vai entrar na sua vida. Não vai fazer parte da sua vida. Vou explicar. Porque aqueles 11 que estavam com Jesus, o grupo mais íntimo, que percebe, tem uma multidão que está fora. Mas segue. Tem dentro da multidão ignorante e miserável a nata religiosa que representa os ministérios e os grandes ministros desse país, não desmerecendo eles, mas que estão ali por interesse de defender o território que é deles. E depois, dentro disso, tem os 600 que são aqueles que são os representantes, deveriam ser os representantes verdadeiros de Cristo, que é o grupo de 600, mas que hoje é bem maior, né? Que deveria proteger os interesses de Cristo, mas que também seguem os seus interesses. Deus não habita em casa feita por mão de homens. Mas por que a gente constrói catedrais? Se Deus não habita. Porque a minha catedral é muito maior que a sua. O ministério seu. Então esse é o objetivo. E aí, você vem para 11. Você saiu do... Aí você vem para a minoria, 11. 11 é quase 12. Mas não, é 12. Se fossem 12 discípulos, quantos discípulos Jesus tinha? 12, né? Então, por que eu falo 11? Porque tem Judas, né? Que é quase 12, né? Aí você tem os discípulos, e quando você tem os discípulos ali, o grupo dos discípulos, o que acontece? Você tem aqueles que estão bem perto de Jesus, mas que ainda não estão totalmente com Jesus. Amém? Amém? Significa que mesmo nós, ou aquele grupo pequeno, ou o grupo pequeno que existe hoje, nem sempre eles estão totalmente com Jesus, porque neles há sempre, às vezes, uma dúvida. Sabe por quê, gente? Porque a gente quer pela maioria. A gente acha que a maioria está certa. E a gente acha que por ser a minoria, muitas vezes a gente está errado. Certo? A maioria, a multidão, quando Pilatos oferece Barrabás e oferece Jesus, a multidão diz assim: ó, nós queremos Barrabás. Solta-nos Barrabás. A multidão. Então, se a multidão soubesse escolher, por que ela escolheu Barrabás? Então, cuidado para achar que a maioria está certa, porque a maioria não tem o que você tem, e às vezes você tem algo que você não dá valor, que é a prosperidade de Deus na sua vida, e você tem luta e dificuldade, e você fala assim: eu só tenho luta e dificuldade, o outro tem tudo, eu não tenho nada. Cuidado, porque você está fazendo o que a multidão sempre fez, escolhendo errado.